Saúdo os irmãos, estimados professores, familiares e autoridades da igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós concluintes estamos com corações gratos diante do Senhor, que nos sustentou, nos vacacionou a estarmos aqui e agora diante do Senhor e da igreja. Nós queremos afirmar publicamente nosso compromisso com o ministério que nos será muito em breve confiado. Para isso, de pé, irmãos, colegas concluintes, por favor, estendam sua mão direita e repitam comigo, em voz alta, as palavras. Prometo buscar a glória máxima do meu Senhor, enquanto Ele me conceder fôlego. Prometo permanecer firme nas Sagradas Escrituras, como única regra de fé e prática. Prometo servir com amor e integridade ao precioso rebanho de Cristo. Prometo pregar o Evangelho com fidelidade, mesmo diante da perseguição. Prometo ser padrão dos fiéis, com temor e tremor diante do meu Deus. Prometo reconhecer que toda glória pertence somente a Jesus Cristo. Prometo pastorear a minha família, zelando por suas almas. Amém. Vamos orar? Senhor, te bendizemos por esse momento em que nós, concluintes, reconhecemos, ó Pai, essa grandiosa missão que nos será em breve confiada. Senhor, nos ajuda. Precisamos tanto da Tua graça, Senhor, da Tua misericórdia, porque sem Ti nós nada podemos fazer. E assim, Senhor, com corações gratos, reconhecemos que toda a glória pertence a Ti. E nós queremos então, Senhor, pedir a Ti, para que nos ajude, com a Tua misericórdia, a honrarmos estes votos e assim cuidarmos do Teu precioso rebanho, qual Teu Filho Jesus Cristo comprou com o Seu precioso sangue. Oramos assim em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar os formandos. Queria nesse instante agora convidar o bacharel André Bispo, que fará a oração aqui, será o orador da turma. Excelentíssimos membros desta honrada mesa, estimados professores, prezados familiares, amigos queridos, mantenedores sempre presentes, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, boa noite a todos vocês. Confesso-lhes, antes de qualquer formalidade, que há em mim uma espécie de temor reverente. Me sinto como algo de maneira parecida com aquilo que Moisés sentiu diante da sarça ardente, mas sem a sarça e sem nada ardente. Talvez esse momento me traga esse temor porque há uma sublime missão aqui. Estou representando toda uma turma, não me sinto mais apto para uma situação como essas. E, na verdade, sei que não há uma pessoa que se sentiria talvez apta o bastante a representar ou ser porta-voz da sua turma, de todos os seus amigos e irmãos de uma longa caminhada. Mas há uma alegria que desafia o medo. A alegria de saber que o Senhor conduziu, costurou e orquestrou todas as coisas até aqui, com a precisão de um maestro eterno que jamais perde uma nota. Nem atrasa um único compasso. Fui eu que errei aqui mesmo, desculpa, pessoal. Por isso, seguiremos tranquilos, porque o músico nessa noite é o nosso Senhor, e nós apenas somos participantes da sua melodia. Desde já lhes aviso que esse discurso ele segue uma pequena estrutura, como a gente aprendeu com o nosso pastor Sivaldo, uma estrutura quiástica. É um pequeno sanduíche retórico. Aproximadamente 5 camadas aqui, cujo recheio mais denso, mais complexo e mais apimentado é o próprio pastor Sivaldo. Ele que leva o nome da nossa turma, o reverendo Sivaldo de Assis Almeida. Para chegar a ele, comecemos pelo início, como ele mesmo nos ensinou através dos manuais de hermenêutica, que, aliás, ele mesmo nos obrigou a ler. Me dirijo primeiramente aos nossos queridos familiares, sobretudo
as nossas esposas e Hortência. Ela é a última das esposas, ela ainda não casou, no caso, com o nosso irmão Adílio. Vocês vão ficar sabendo disso em breve. Aos nossos filhos e filhas que foram chegando aos longos desses 4 anos, esta conquista também tem as digitais de vocês. Cada café preparado às pressas, cada madrugada estendida, cada domingo em que a família percebeu que o seminarista, na verdade, já era também um pastor, antes mesmo de ser ordenado. Vocês foram abrigo quando a alma cansava, e território seguro quando a teologia parecia pesar mais do que iluminar. Aos amigos amados, aos nossos pastores locais, aqueles que nos enviaram, acompanharam, nos sustentaram, aos presbitérios que enviaram e investiram em nós, e especialmente aos nossos mantenedores, anônimos ou conhecidos, vocês que acreditaram que investir em seminaristas é investir no reino, muito obrigado. Em cada aula, em cada livro, em cada refeição, no refeitório ou fora dele, cada impressão de trabalho às pressas ou na madrugada, havia de alguma forma a mão de vocês também. De maneira especial, as congregações presbiterianas, as igrejas do Recife, que também nos receberam, acolheram, cuidaram e amaram, as UMPs locais que tanto nos abraçaram, que o Senhor lhes guarde em sua mão. Levaremos lembranças, ensinos e marcas de vocês para o nosso ministério. Inclusive, se por acaso algum de nós deixou de agradecer durante este percurso, perdoe-nos. Às vezes estávamos tão ocupados decifrando grego, hebraico, latim ou mesmo calvino que esquecemos de decifrar a nossa própria vida. Aos nossos docentes, professores, mestres, se hoje somos minimamente melhores do que quando chegamos a esta casa, é porque fomos moldados por homens de muito mais experiência, muito mais piedade, muito mais sabedoria do que nós. Fomos ensinados não apenas pelos livros que foram recomendados, não apenas pelas aulas, ideias, hipóteses ou teorias, mas por suas vidas. Vidas que exalam a fé, ilustram a doutrina, traduzem o evangelho em palavras e atitudes. Fomos ensinados pelo exemplo, pela firmeza, pela serenidade, pela piedade de vocês. Pelo amor à palavra, aquele amor que se demonstra não somente por volume de voz, mas pela profundidade do coração. Aos colaboradores do Seminário Presbiteriano do Norte, tanto no campus principal ou no internato Samuel Falcão, ou mesmo no edifício Natanael Cortez, o prédio dos casados, na portaria, na administração, na secretaria, na biblioteca, na manutenção, na cozinha ou na limpeza. Nosso profundo respeito e gratidão a cada um de vocês. Do porteiro ao doutor, todos, absolutamente todos, foram parte dessa obra formativa, parte dessa jornada. E por falar nisso, o nosso doutor, o nosso prefeito, muito bem já nos lembrou diversas vezes. Ninguém faz nada sozinho. Pois é, nem nós, especialmente no ministério. Agradecemos ainda a essa instituição que nos acolheu, o Seminário Presbiteriano do Norte, que permanece fiel ao seu tríplice pilar: fidelidade às Escrituras, excelência no ensino e compromisso com a missão. Deixamos aqui registrado, o legado da Reforma Protestante não está apenas nos livros da biblioteca. Ele está aqui, está nos corredores, está nas salas, está nos cultos, nas discussões, nas interações, nas longas conversas sobre o ministério. O SPN foi para nós porto seguro, campo de provas, oficina da alma, um baluarte, um farol, um tesouro. Muito obrigado a todo o SPN. Então chegamos ao miolo, ao recheio deste grande sanduíche teológico, o reverendo Sivaldo. O pastor Sivaldo foi nosso professor de hermenêutica, homilética, pregação, como abotoar um terno, como nos limpar de maneira apropriada. Esse homem, em 5 níveis, em pelo menos 5 pregações distintas, cuidou de cada um de nós. E, aliás, se algum dia qualquer um de nós for reconhecido minimamente, sequer como um pregador razoável ou mediano, o mérito será primeiramente de Cristo, mas logo depois deste homem. Mas caso nunca cheguemos a ser, que é bem mais provável, o mérito é completamente nosso, a culpa é toda nossa mesmo. Sivaldo foi muito mais do que professor. Foi o nosso capelão, foi nosso amigo, foi bisturi. Aquele que tinha ouvidos sempre atentos para ouvir os nossos dramas. Alguns dramas de fato muito profundos, outros simplesmente dramas mesmo. E com palavras cirúrgicas, nunca rápidas demais, nem lentas demais, cortava, cuidava e curava de maneira mais apropriada a cada situação. Confesso que em mentes ainda verdes como a nossa, ele produzia um fenômeno interessante. Às vezes parecia o nosso grande herói, noutras parecia o nosso maior vilão, mas hoje compreendemos.
Ele nunca foi nem herói nem vilão, ele foi forja. Foi fogo, foi martelo, calor e pancada, batendo, moldando, corrigindo, exortando, e como toda forja, doeu. Mas como toda forja, formou. Permitam-me agora, depois desse ensejo, apresentar a minha turma, minha família, meus companheiros de trincheira nessa jornada de 4 anos. Talvez você conheça alguns deles. Acho que Micael, pelo menos você conhece do Instagram, aí você já viu Micael por aí. Mas, mesmo assim, você precisa conhecer os outros irmãos também. Mesmo que eles não tenham tanta visibilidade, eles são muito relevantes em nossa caminhada. Há outros que, mesmo nessa turma tão grande, ao mesmo tempo tão pequena, com meros 12 formandos, foram companheiros de trincheira, meus futuros e presentes colegas de ministério, se assim aprouver ao Senhor. Então, começo antes ressaltando a importância de 2 irmãos que caminharam conosco. Embora não estejam aqui trajados com suas togas e estolas verdes, homens que marcaram nossa caminhada e estiveram conosco até hoje, nesse último momento aqui. Louvamos a Deus pela vida, primeiramente, do gracioso Melk Marlon, com seu cuidado pastoral, que servia como um toque mágico na nossa vida. Ele pastoreava o nosso coração, mesmo nos dias mais carregados, nos lembrando do valor da palavra de Deus. Lembramos também do nosso amado presbítero Esdras Reuel, que você já ouviu nessa noite aqui. Esdras sempre esteve conosco e sempre nos surpreendia com o seu altíssimo nível acadêmico e o seu rigor intelectual. Mas, ao mesmo tempo, com as piadas mais engraçadas. Pergunta a ele sobre o umbigo de Adão depois, você vai ficar sabendo do que eu estou falando. O seu senso de humor, sempre muito apurado, também nos ensinou por demais. E mesmo que esses 2 homens não estejam concluindo formalmente conosco, continuam a fazer parte desse corpo. Cada discussão, cada risada, cada desabafo nos corredores fez destes homens membros permanentes da nossa história. Homens que são permanentes em nossa família e em nossos corações. Agora permitam-me mencionar de maneira breve e com devido humor, e embora talvez você não entenda algumas piadas internas, pergunte ao seu seminarista, ele pode te contar as histórias com mais rigor também. Apresento primeiramente o meu colega de quarto, meu irmão, Adílio Domingues. Adílio tem a gentileza de um apóstolo e a alegria de um sanfoneiro. É impossível não gostar de Adílio. Adílio foi o meu companheiro por 4 anos, e eu não sei se isso é mérito mais para ele ou para mim, eu não sei explicar essa conta aí, mas isso foi caminho de santificação para nós 2. Sem dúvidas, se você não conhece Adílio ainda, você conhecerá como o homem que venceu o ChatGPT. Depois você pergunta aos seus seminaristas aí essa história. Com Adílio nós aprendemos como é perigoso emprestar. Mas mesmo quando tudo parece que está dando errado, em Cristo o desfecho sempre é gracioso. Deu certo no final das contas. André Almeida. André é capaz de citar 3 comentaristas antes de terminar uma frase. Um homem que não fala, ele referencia de fala mesmo. É o nosso dublador, o nosso locutor. Com André aprendemos que Apocalipse, sim, o livro de Apocalipse, é muito mais interessante do que a gente pensa. Obrigado, André. Arthur Caldas, o nosso galego, um dos mais jovens dessa turma e provavelmente o mais organizado. Arthur, sem dúvidas, é uma grande mente teológica. O homem da tecnologia, não da informática, porque esse é Micael. Arthur, ele olha para a IPB com outros olhos, pelo menos se não com outros olhos, com outras cores. Eu acho que na visão dele a logo da IPB é amarela. Eu tenho quase certeza que funciona assim para ele. Com Arthur nós aprendemos que não existe desculpa. Você sempre tem como ser mais organizado. Sempre dá para fazer melhor porque é para o Senhor, mesmo que sua vida esteja uma correria. Arthur nos ensinou isso na prática. Presbítero Elson Rodrigues. Elson, sempre tão tranquilo, sempre tão descansado, nos ensinou que dá para pastorear até mesmo dentro de um vulcão. Nada apressa Elson, nada abala, nada perturba, nada o faz perder o sono. Com Elson nós aprendemos, sem dúvidas, a descansar no Senhor nosso Deus. Gilmar Rodrigues. Seu Gilmar não foi efetivamente dos nossos, não entrou com a nossa turma, mas pela graça de Deus está deixando o seminário. Com Gilmar aprendemos que sim, mesmo que a jornada pareça infinita, a jornada um dia chega ao fim. Gilmar venceu. José Fernando Cavalcante. Fernando é também dos mais jovens da nossa turma. É o nosso Cristiano Ronaldo, vocês viram aí pela comemoração dele. Foco, disciplina e bom humor são as principais marcas desse meu irmão.
Com Fernandinho aprendemos que é preciso cuidar da mente, estudando ao máximo, mas também do corpo. Afinal, não adianta orar pedindo saúde a Deus e comer miojo, né, Adílio? Não funciona dessa maneira. Caio Trindade. Caio é intensidade, é o nosso corintiano sofredor. E falando em Coríntios, se Paulo tivesse um estagiário hoje em dia, eu creio que seria Caio. E já que Trindade é o sobrenome desse homem, 3 características que marcam Caio: paixão, piedade e falar muito alto. Para não dizer outra coisa, viu, Caio? Falar muito alto. Marcam esse homem da Trindade. Com Caio aprendemos que ao invés de reclamar ou viver murmurando, o pastor tem que estudar, tem que viver com o coração em chamas pela palavra de Deus. Leone de Yuri. Léo carrega o nome de um rei e a humildade de um servo. Com Léo aprendemos que sempre dá para colocar um temperinho nas coisas e, no fim das contas, a nossa vida deve ser toda, deve ser inteira para louvar ao Senhor, como se fosse um saltério infinito, ou pelo menos com uns 196 salmos. Marlon Martins. Marlon, com a sua visão de pesquisador e mentalidade acadêmica, muito nos fez pensar, muito nos disse, veja bem, nesses 4 anos. Com Marlon, aprendemos que as coisas nunca são tão rápidas ou tão objetivas quanto pensamos em nossos mundos ideais dentro da nossa cabeça. Samuel Baraúna. Samuca, com o seu jeito sempre calmo, sereno e tranquilo, guarda em si uma mente muito afiada. Samuca é o nosso irmão Calvino. Com Samuel aprendemos que aquela doutrina sobre a presença espiritual dos elementos também funciona nas confraternizações da turma, por muitas vezes apenas em presença espiritual. Wesley Micael Barbosa, nosso Micael, voz de trovão, nosso eterno presidente de sala. Micael nos ensinou muitas coisas, lições muito preciosas e muito práticas. Com Micael aprendemos que sempre vale a pena se desgastar um pouco por seus irmãos em Cristo. Que todas as coisas têm o seu valor, mas que há coisas que dinheiro no mundo nenhum pode comprar. E, acima de tudo, que vale a pena esperar o tempo de Deus. Micael, Luana, seus bebês têm sido motivo de oração para muitos que estão aqui. Louvamos a Deus pela vida de vocês também. E, bom, eu, André Bispo, por misericórdia divina, consegui fazer parte dessa turma. Consegui aprender com cada um desses homens para a minha caminhada ministerial. Não sei se consigo dizer que ensinei, de fato, algo para estes irmãos, mas se eu puder arriscar, espero que tenha mostrado que sempre dá para extrair algo bom das pessoas e das situações. Não quero e não posso deixar somente em minhas palavras. Por isso trago Efésios 4, 1 a 16 à mesa. Especialmente os versos 15 e 16 que dizem: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Efésios 4 é um texto muito claro e muito necessário que nos fala sobre unidade, diversidade e maturidade. Unidade não é necessariamente uniformidade, é vínculo. Apesar das diferenças, é diversidade que não é caos, mas graça, multiforme graça. Maturidade não é dureza, mas é profundidade, é discipulado. Que sejamos, portanto, um corpo, ajustado, sustentado, edificado em amor, que cada dom sirva ao outro e que cada um de nós, onde quer que o Senhor nos plante, seja fiel ao chamado para a glória de Deus e para o benefício da Igreja de Cristo. Concluo lembrando que 4 anos passam rápido, rápido demais. O que antes parecia uma longa travessia, agora cabe somente em lembranças que nem sempre conseguimos organizar de maneira apropriada. Mas essa formatura não é o fim, como já fomos lembrados pelo pastor Lutero. É o prólogo, é a folha de rosto, o prefácio do que ainda viveremos, cuidando e sendo cuidados pela Igreja de Cristo. Ariano Suassuna, certa vez, disse que o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, bom mesmo é ser um realista esperançoso. Pois bem, aqui estamos, realistas porque conhecemos o peso do ministério, esperançosos porque conhecemos o Deus do ministério. Por outro lado, o poeta Manuel de Barros nos lembra que a poesia está guardada nas palavras. É tudo o que eu sei, é o que afirma esse poeta. E nós acrescentamos a Manuel de Barros: o Evangelho está guardado em Cristo. Isso é tudo o que precisamos saber. Sigamos, portanto, com a coragem dos que foram chamados, a humildade dos que foram quebrantados e a firmeza dos que foram enviados. Que a palavra de Deus seja lâmpada em nossas vidas, para que nossas palavras sejam lâmpadas para os que nos ouvirão.
Que nossos sermões proclamem somente Cristo. Que nossos ministérios transpirem da graça de Deus. Que a maior honra da nossa vida seja participar dos sofrimentos de Cristo. Que a maior recompensa seja estarmos eternamente com Ele. Assim, ao Deus triuno e somente a Ele, glória, honra, poder e domínio, hoje e para sempre. Muito obrigado a todos. Irmãos, um momento importante na colação de grau é ter conhecimento do aluno que foi laureado. Eu queria ler aqui, concessão de laurea. Diretor do Seminário Presbiteriano do Norte, reverendo professor Dr. José Roberto de Souza, no uso das suas atribuições, conforme a apuração realizada pela Secretaria do SPN, com aprovação da Jurete, considerando que o concluinte do curso de bacharel em Teologia, já tem o nome dele, mas eu vou pular, obteve bom desempenho na vida acadêmica, comunitária, estudantil, espiritual e atividade de campo. Além de ter média, e esse ano foi muito concorrido, foi questão foi por aí. Obtendo média 9,32 no seu histórico escolar, resolve laurear o bacharel André Luiz Bispo dos Santos. Eu queria convidar o reverendo Irineu para entregar a laurea ao bacharel André Luiz. André, a laurea, ela dá o direito de uma pós-graduação. Então, você pode escolher a qualquer momento, quando queira fazer. Eu vou passar a palavra agora à comissão de cerimônia, para seguir com as homenagens. Queridos irmãos, graça e paz. Amém. Vocês estão felizes mesmo? Graça e paz. Amém. Que bênção é concluirmos essa jornada. Eu queria chamar meus colegas, companheiros de comissão, Fernando, Arthur, André e Samuel. Venham para cá, por favor. Nós temos essa honrosa tarefa. Meus irmãos, sem esses homens de preto, nós jamais conseguiríamos nos organizar como turma para formar, e nós louvamos a Deus pela vida de cada um deles. Mas, nesse instante, como comissão de formatura, nós queremos homenagear aqueles que tanto nos apoiaram e nos honraram, nos ajudaram, nos deram o privilégio de sermos alunos, de sermos pastoreados, e nós agradecemos, então, a cada um deles. Nesse instante, muito obrigado. Já tem o apoio ali. Eu gostaria de, honrando a maravilhosa mensagem do Senhor que ouvimos nesta tarde e noite, nós queremos agradecer ao reverendo Lutero Rocha e queria pedir a Arthur Gutenberg que fosse lá e, por favor, pastor Lutero, por favor, venha aqui à frente, nós temos um presente para o senhor. Por favor, muito obrigado. Não podendo ser diferente, nós queremos honrar a vida do nosso prefeito. Sim, nosso diretor
pastor Dr. José Roberto de Souza. André, por favor. Ao nosso coordenador acadêmico e também pastor anfitrião desta memorável festa, o reverendo Vitor Ximenes. Queria pedir ao bacharel Samuel Figueiredo, por favor. Ele que nos dá o privilégio e marca a nossa história com o nome da turma, reverendo Sivaldo Almeida, por favor. Afiado feito um bisturi. Ele que é uma inspiração viva entre nós e é patrimônio do Seminário Presbiteriano do Norte. Nosso patrono, reverendo Irineu da Silva Neto. Eu queria convidar Adílio, por favor. Nosso apóstolo. Exato. Eu já chamo o Marlon aqui à frente. Eu gostaria de convidar, então, o nosso paraninfo, o reverendo Adilson Pontes, por favor. Eu até teria cuidado com os joelhos dele, mas eu sei que ele sobe neste púlpito todo santo domingo. Reverendo Francisco Macena é nosso professor homenageado. Por favor, Caio. Essa amada irmã tem nos ajudado, nos apoiado, nos encorajado, tem também contrabandeado o café. Por vezes ela nos dá muito apoio. Eu gostaria que, por favor, vocês cumprimentassem a senhora Luciana Maria, que é nossa colaboradora homenageada. Por favor, Elson. Mas, Luciana, é por isso que o café está acabando antes, né? Nós te amamos, Santa Lu. Agora, reconhecendo a importância que esta irmã tem dado no seu trabalho em apoio às namoradas, noivas e esposas dos seminaristas, nós gostaríamos de honrar o trabalho desempenhado pela capelania no projeto Conte Comigo, convidando a nossa irmã, dona Josilaine Almeida. Por favor.
Por nada, Josi. Nós não poderíamos deixar de honrar as sinodais de UMP, as sinodais Sesquicentenário e Central de Pernambuco, e honramos a estas sociedades internas de nossa igreja, que tanto nos apoiaram na nossa jornada ministerial. Queremos também cumprimentar e honrar a nossa Casa Publicadora Cultura Cristã, pelo apoio e pelo encorajamento, também pelos presentes que recebemos. Meus irmãos, realizar uma formatura assim só se tornou possível por conta do apoio generoso que nós recebemos de concílios e instituições que atenderam o nosso pedido e generosamente contribuíram conosco. Aqui, portanto, nós queremos expressar nossa gratidão ao Seminário Presbiteriano do Norte, na pessoa do seu diretor, o reverendo José Roberto de Souza, ao Colégio Presbiteriano Mackenzie Agnes, na pessoa do seu diretor, o presbítero Eduardo Azevedo, à Confederação Nacional de SAFs. Se estamos vestidos com essa toga bonita, nós honramos a Confederação Nacional de SAFs, na pessoa de sua presidente, nossa irmã Ana Maria Prado, mas fomos também impulsionados por tantas igrejas, presbitérios e sínodos, e aqui eu passo a citar nome a nome deles que contribuíram conosco para a realização das nossas programações de formatura. A Igreja Presbiteriana da Boa Vista, que gentilmente cedeu seu espaço para que lá nós fotografássemos a nossa turma. A Primeira Igreja Presbiteriana de Paulo Afonso, a Igreja Presbiteriana do Centenário, Igreja Presbiteriana do Catolé, Igreja Presbiteriana Comunidade da Aliança, Igreja Presbiteriana de Cachoeirinha, Presbitério da Borborema, Presbitério Centro de Pernambuco, Presbitério de Pernambuco, Presbitério de Caruaru, Presbitério de Petrolina, Presbitério Capibaribe, Presbitério Litorâneo do Salvador, Presbitério de Olinda, Presbitério Ponte Nova, o Sínodo da Paraíba, Sínodo de Garanhuns, Sínodo de Pernambuco, Sínodo Centro de Pernambuco, Sínodo Central da Bahia. Nós queremos honrar a cada um destes concílios com uma salva de palmas. Mas esta comissão, senhor diretor, mesa solene presente, nós não poderíamos encerrar essa cerimônia, os nossos trabalhos de comissão, sem honrar aquelas que verdadeiramente caminharam conosco, nossas esposas. E, no caso de Adílio, aquela que será sua esposa no dia 20 de dezembro. Minha amada esposa, vocês, queridas irmãs, vocês foram presença constante, apoio firme e incentivo em cada etapa dessa caminhada. Enquanto nós estudávamos, vocês sustentavam o lar, renovavam nossas forças e nos lembravam com graça e paciência do chamado que Deus colocou diante de nós. Se hoje nós estamos aqui, é porque vocês estiveram conosco. E essa formatura também é de vocês. Que o Senhor nos abençoe e aqui chegamos pela fé. Aleluia. Eu queria pedir a cada um dos nossos irmãos formandos que já sabem o que fazer. Muito obrigado. Deus o abençoe.